Olá pessoal, eu sou Arthur Spirandelli e esse é mais um resumo da semana aqui com a Aquavero. Se você está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja o nosso canal do YouTube ou nas nossas plataformas de podcasts, seja muito bem-vindo e saiba que o intuito deste programa é contar para você os principais pontos que aconteceram nessa última semana, essa semana que se encerra agora, e também já falar o que vai ser importante para a semana que vai começar, quais são os pontos de atenção que a gente precisa deixar no radar. A gente vai falar sobre essa semana que marcou o final do mês de agosto e o começo do mês de setembro, e uma semana não tão positiva aqui para o nosso mercado local. O nosso índice Bovespa, nosso principal índice de ações no Brasil, recuou 1,3%. A gente vinha de algumas altas consecutivas. Nessa semana a gente perdeu força e voltou lá para os 110.864 pontos na sexta-feira. No ano, contudo, a Bolsa Brasileira ainda sobe 5,8%. Quando a gente olha para a moeda, o dólar voltou a subir, ganhou força com essa queda da Bolsa e avançou 2% nessa última semana, chegando ali na cotação de R$ 5,17 na sexta-feira. Porém, no ano, a moeda americana ainda cai 7,4% frente ao nosso real. Quando a gente olha para a curva de juros, a gente teve essa curva encerrando a semana em queda ao longo de toda a curva, olhando todos os vencimentos, com o mercado local se descolando do movimento externo de aversão ao risco em meio às expectativas de alta de juros pelo Fed e Europa, puxada pela queda nos preços de petróleo e corte nos preços da gasolina efetuado pela Petrobras ao final da semana. O efeito é de queda na inflação corrente esperada, que consequentemente leva a uma expectativa menor em relação aos juros praticados no país. E quando a gente olha para o mercado lá fora, as bolsas americanas seguem em alerta e recuaram mais uma vez em mais uma semana. No ano, o S&P 500, um dos principais índices de ações americanas, cai aproximadamente 18%, e o Nasdaq, que é um índice composto majoritariamente por ações ligadas à tecnologia, recua 26% no ano. Começando o nosso giro de notícias para a gente entender o que aconteceu nesta última semana, a gente teve essa última semana sendo marcada principalmente pela divulgação do relatório de payroll dos Estados Unidos. Esse é um relatório muito importante que mostra o nível do mercado de trabalho dos Estados Unidos, e ele era aguardado durante toda a semana e foi divulgado no final da semana, trazendo um certo alívio aos ativos de risco na sexta-feira. O relatório mostrou que foram criados 315 mil postos de trabalho em agosto, acima do que era esperado pelo consenso, que aguardava 298 mil vagas. No ano, o índice apontou a criação de 3,5 milhões de vagas lá nos Estados Unidos, registrando uma média de 429 mil por mês agora. No entanto, a atenção nessa divulgação se voltou para a taxa de desemprego, que subiu de 3,5% em julho para 3,7% agora em agosto. Era esperado uma taxa estável, não era esperado pelo mercado um avanço na taxa de desemprego nos Estados Unidos. De qualquer forma, o mercado de trabalho segue bastante apertado lá nos Estados Unidos, com a taxa de vacância de julho voltando para patamar próximo dos 2, ou seja, 2 vagas disponíveis para cada desempregado. Esse é o maior número registrado na série histórica dos Estados Unidos, e isso causa uma série de problemas complementares com a inflação de salários por lá. Entre os indicadores, o ISM industrial ficou em 52,8 pontos em agosto, acima do que era esperado pelo mercado, de 51,9 pontos lá nos Estados Unidos ainda. Essa divulgação transmitiu um sentimento positivo com o retorno dos novos pedidos para o patamar de expansão após 2 meses de contração, com os empresários apontando o possível aumento dos pedidos em meio à redução da inflação, dado super importante por lá. A surpresa positiva reforça a perspectiva de que a economia norte-americana segue com alguma resiliência, a despeito de observarmos uma acomodação do consumo de bens. A gente teve, do outro lado da história, o mercado também se atentando à notícia de que a estatal russa Gazprom anunciou a suspensão do principal gasoduto lá da Europa, o Nord Stream, aumentando a pressão sobre a Europa
à medida que em que os governos correm para evitar a escassez de energia neste inverno lá na Europa, o que traz uma série de consequências, como o aumento dos preços em uma economia que já está bastante sensível, bastante prejudicada nesse momento lá no velho continente. Lá na zona do euro, o índice de preços ao produtor, o PPI, subiu 37,9% em julho, em base anual, é uma alta realmente bastante considerável. E o PMI industrial caiu para 49,6 pontos em agosto, saindo de 49,8 em julho, o menor PMI desde junho de 2020, desde o início, considerado o início da pandemia. Lembrando que sempre que a gente fala de PMI, a gente fala de valores abaixo de 50, a gente está falando de uma redução. Quando a gente fala acima de 50, a gente está falando de uma expansão por lá. Levando para a China, entrando aqui em Ásia, o PMI industrial caixinha entrou em nível de contração também, ao recuar para 49,5 pontos em agosto, e nós tivemos um novo lockdown sendo decretado em uma nova grande cidade chamada de Chengdu, lá na China. China também trazendo bastante ponto de atenção aqui para o mundo, sendo um polo industrial muito forte, que neste momento de uma cadeia de suprimentos bastante prejudicada, pode continuar acarretando em problemas na oferta e também nos preços mundo afora, e essa desaceleração na China acaba impactando quase todas as economias ao redor do mundo. Levando para as commodities, no radar das commodities, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, bombeou 29,58 milhões de barris por dia este mês, segundo uma pesquisa da Reuters, um aumento de 690 mil barris em relação a julho. E este é o maior nível de produção desde abril de 2020, também comecinho de pandemia. Terminando essa volta ao mundo, quando a gente volta para o Brasil, nesta última semana a gente teve bastante notícia mexendo com o noticiário local, falando de Brasília, falando de governo e falando também de empresas. O orçamento para 2023 apresentado ao Congresso nesta última semana prevê 14,2 bilhões de reais de reajuste para servidores, um Auxílio Brasil com custo de 105,7 bilhões de reais e a manutenção da desoneração para combustíveis com custo de 52,9 bilhões de reais. O Senado aprovou uma MP que eleva em um ponto percentual a CSLL de instituições financeiras e seguradoras até dezembro. A CSLL ficará em 21% para bancos e 16% para os demais e tem estimativa de crescimento de receitas de 244,1 milhões de reais em 2022. Este texto segue agora para sanção presidencial. Olhando para os indicadores, nessa última semana a gente teve a divulgação do PIB brasileiro, que neste segundo trimestre de 2022 cresceu 1,2%. Essa leitura foi considerada forte, acima do esperado pelo consenso do mercado, e o crescimento no primeiro semestre do ano foi catalisado pela melhora significativa da situação pandêmica, pela distribuição do Auxílio Brasil de R$ 400 e pela distribuição de incentivos fiscais, 13º do INSS e liberação de FGTS. Como surpresas positivas, podemos destacar serviços e indústrias pelo lado da oferta e consumo das famílias pelo lado da demanda. Na direção oposta, a agropecuária foi o destaque negativo. Os dados antecedentes deste terceiro trimestre indicam uma manutenção do sentimento positivo, tanto dos consumidores quanto dos empresários. Serão cenas dos próximos capítulos que a gente vai acompanhar de perto. O governo central registrou e divulgou um superávit de 19,3 bilhões de reais em julho. Esse superávit primário registrado no mês de julho é derivado especialmente da desaceleração das despesas com benefícios previdenciários precatórios e despesas discricionárias também. E, voltando para indicadores, a gente teve a inflação medida através do IGPM, registrando uma deflação de 0,7% em agosto. Essa deflação registrada no mês decorreu da dissipação observada nos preços ao produtor industrial, uma queda de 1,18% no mês, e ao consumidor de 1,18% no mês também.
Ainda entre os indicadores, no trimestre móvel encerrado em julho, a taxa de desemprego sem ajuste sazonal aqui do Brasil apresentou uma queda de 1,4% em relação ao trimestre encerrado em abril, de 10,5%, enquanto com relação ao mesmo período do último ano a taxa recuou 2,9%. Se a gente levar em consideração o ajuste sazonal, o desemprego recuou para 8,7%. Este é o menor patamar de desemprego no Brasil desde agosto de 2015. A produção industrial avançou 0,6% em junho, em linha com as expectativas do mercado, e essa aceleração na produção industrial vem com relação ao dado de junho, corrobora com as leituras antecedentes positivas com o aumento do tráfego de transportes de cargas nas rodovias. Agora que a gente já sabe de tudo que aconteceu na semana, para essa próxima semana é muito importante a gente manter alguns pontos no radar. Quando a gente olha para o cenário internacional, o destaque será as discussões sobre política monetária com a decisão de juros do Banco Central Europeu, decisão super importante no velho continente, discursos de dirigentes do Fed e a divulgação do livro bege lá nos Estados Unidos, uma publicação do Banco Central americano com perspectivas para a economia dos Estados Unidos. Também teremos dado do setor externo e atividade lá na China. Olhando aqui para o doméstico, o destaque será a inflação de agosto, medida pelo IPCA e pelo IGPDI. Também será divulgada a produção de veículos de agosto. E você não precisa esperar o próximo resumo da semana, o próximo domingo, para você ficar por dentro de tudo que acontece no mercado. Nós estamos todos os dias, a Aquavero faz parte do seu cotidiano em todas as redes sociais, no momento e no formato que você preferir. A gente está no Instagram e no Telegram com uma frequência realmente alta, mantendo você informado de tudo que está acontecendo. A gente está também no Twitter, no Facebook. A gente tem uma participação super importante no LinkedIn, contando um pouco mais sobre a nossa empresa, além do nosso canal no YouTube, com várias playlists educativas para você conferir. E também estamos em todos os agregadores de podcast para você nos ouvir onde e quando você puder. Por fim, para quem gosta de uma versão mais leve, a gente também está no TikTok. Você é nosso convidado para nos seguir em todas essas páginas. E amanhã de manhã a gente já divulga o nosso Manhã no Mercado para contar para você como vai ser o dia. E no final do dia a gente divulga o Tocando o Sino para contar como foi o pregão. Combinado? A gente se vê em breve. Tchau, tchau.